O Salmo 8 é uma das mais belas expressões poéticas das Escrituras Sagradas. Composto por Davi, este salmo é uma meditação sobre a grandeza de Deus refletida na criação e, ao mesmo tempo, sobre a dignidade concedida ao ser humano dentro do cosmos. Embora seja relativamente curto, apenas 9 versículos, é rico em teologia, espiritualidade e poesia. Ele une céu e terra, infinito e finito, criador e criatura, em uma harmonia de louvor e admiração. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do Salmo 8 ao rei Davi. Este salmo faz parte do primeiro livro do Saltério, uma coleção que destaca a soberania de Deus, a confiança nos seus caminhos e o papel do Messias. O título do salmo indica que era destinado ao regente do coro e deveria ser acompanhado de instrumento, talvez um tipo de harpa chamada gitite. O pano de fundo cultural do salmo pode incluir noites silenciosas no campo, onde Davi, quando ainda era pastor, contemplava o céu estrelado. A partir dessa contemplação, ele desenvolveu uma teologia que reconhece a transcendência de Deus, mas também o papel privilegiado do ser humano na criação. O Salmo 8 apresenta uma estrutura inclusiva, iniciando e terminando com a mesma expressão de louvor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Isso confere unidade e destaque ao tema central da glória de Deus manifesta no mundo. Entre esses 2 versículos de moldura, o Salmo segue com um paralelismo clássico da poesia hebraica. Há uma alternância entre a contemplação da criação céus, estrelas e a reflexão sobre a posição do ser humano nela. A tensão entre a pequenez do homem e a honra que Deus lhe confere ao coração do Salmo. O Salmo se inicia com uma exaltação direta. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui, Davi reconhece a universalidade da glória de Deus. Seu nome, que na cultura hebraica representa sua natureza e caráter, é admirável em toda a terra. A glória de Deus transcende os céus, ou seja, ela está acima até mesmo do que é mais sublime na criação. No versículo 2, há um contraste interessante. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Este versículo mostra como Deus usa o que é fraco para confundir o que é forte. O louvor que procede dos pequenos e indefesos é uma arma contra o mal. Esse texto será citado por Jesus em Mateus, quando as crianças o louvam no templo, e os líderes religiosos ficam indignados. Isso mostra que Deus se agrada de um coração simples e sincero. A criação e a pequenez do homem, quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Esses versículos trazem uma das mais comoventes reflexões da Bíblia. Davi contempla os céus noturnos e se pergunta por que Deus se importaria com criaturas tão pequenas como os seres humanos. A imagem de obra dos teus dedos transmite tanto delicadeza quanto habilidade. Os céus não são apenas imensos, mas também ordenados e belamente criados. Essa pergunta retórica, que é o homem? Uma declaração de humildade diante da vastidão do universo. O ser humano parece insignificante. E, no entanto, é exatamente o contrário que Deus demonstra. Ele se lembra do homem, o visita, cuida dele e o honra. A dignidade do ser humano, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essa afirmação revela a dignidade elevada com que Deus criou o ser humano. A palavra traduzida como anjos hebraico, Elohim, pode também significar Deus ou seres celestiais. Alguns estudiosos sugerem que o texto afirma que o homem foi feito apenas um pouco abaixo de Deus em status e autoridade. Isso contrasta com o pensamento de muitas religiões e filosofias antigas, nas quais o ser humano é um mero acidente do universo. Davi continua: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés.
ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Aqui está uma referência clara ao relato da criação em Gênesis. O homem foi criado à imagem de Deus, com a responsabilidade de dominar a terra não como um tirano, mas como um mordomo responsável. O domínio sobre a criação é um dom divino, que envolve cuidado, administração e respeito. Este trecho é também ecoado no Novo Testamento, especialmente em Hebreus, onde o autor interpreta o Salmo como uma referência à supremacia de Cristo, que assumiu a natureza humana e foi coroado de glória após sua humilhação na cruz. A conclusão: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra! O salmo termina exatamente como começou, reforçando o ciclo de louvor. Depois de contemplar a glória de Deus nos céus e a honra conferida ao ser humano na terra, o salmista retorna ao tema principal, a majestade do nome de Deus em todo o universo. Aplicações espirituais e teológicas, reconhecimento da soberania divina. O Salmo 8 convida o crente a reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Ele é glorioso, soberano e digno de louvor. Sua criação é uma expressão de sua grandeza. Em um mundo onde muitas vezes se tenta reduzir Deus a uma dimensão meramente privada ou subjetiva, este salmo reafirma a universalidade de seu senhorio. Valorização da vida humana num tempo em que a dignidade humana é ameaçada por guerras, desigualdades, ideologias e práticas desumanas. O Salmo 8 nos lembra que cada ser humano foi criado com propósito e honra. Não somos fruto do acaso, mas obra das mãos de Deus. Cada vida tem valor, desde o bebê no ventre até o idoso à beira da morte. Chamado à responsabilidade. Se o ser humano recebeu domínio sobre a criação, então ele também tem a responsabilidade de cuidar do mundo natural. Isso inclui meio ambiente, animais, recursos naturais e tudo o que faz parte do ecossistema. O domínio conferido por Deus não justifica abuso, mas exige mordomia. Cristo como verdadeiro Filho do Homem. A aplicação cristológica do Salmo 8 é riquíssima. Em Hebreus 2 e 1 Coríntios 15, os autores veem em Jesus o cumprimento final da dignidade humana. Ele é o Filho do Homem, é exaltado à direita de Deus, coroado de glória. O que Adão perdeu, Cristo recuperou. Em Jesus, a humanidade é restaurada ao seu propósito original. Conclusão: o Salmo 8 é um cântico de admiração, louvor e humildade. Ele nos conduz da contemplação do universo à reflexão sobre quem somos e nos leva de volta ao louvor do Criador. Davi nos ensina que a teologia começa com os olhos voltados para o alto, para os céus, e termina com o coração prostrado em adoração. Em tempos de crise de identidade, perda de valores e desvalorização da vida, o Salmo 8 é um lembrete poderoso da majestade de Deus e da dignidade do homem. Ele nos chama a viver com reverência diante do Criador e responsabilidade diante da criação. Mais ainda, ele nos aponta para Cristo, o verdadeiro homem glorificado, por meio de quem podemos recuperar nossa verdadeira identidade e vocação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra!